Celebrando com Gil Fuentes. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Sicredi é ter com quem contar. Poupança premiada, o maior show de prêmio. São mais de 4,2 milhões em prêmios para você. Essa meninada tá sabendo usar a internet? Ela tá ligada no que pode, no que não pode? Papai, mamãe, às vezes a gente pega no pé de vocês, mas é por uma justa causa, né? Será que a gente tá sabendo cuidar direito disso? Né? Os limites das crianças? Respeito é bom até na vida online. E quem está para falar aqui comigo para falar sobre esse assunto é a autora do livro Infanto Juvenil, que tem esse título, a jornalista Cristina Gomes. Olá, Obrigado, Gil, Cris. tudo bem? Bem, Grande você. prazer estar aqui com você, contando Obrigado. um pouco sobre a história desse livro. Jornalista há quantos anos? Jornalista há mais de 30 anos. O Edgar Leite, que é o editor do Diário de Suzano, já entrevistou ela também, o marido dela. Vocês se conheceram na faculdade ou não? A gente se conheceu na faculdade. E começou os tri-tri-tic-tric lá na faculdade? Aí na faculdade nós sempre tivemos um perfil muito parecido. Gostávamos das mesmas coisas, como a gente gosta muito hoje, de muitas coisas, mas a gente é muito parecido. Então a gente se aproximou. O Edgar era o meu melhor amigo e eu era a melhor amiga dele também. A gente fazia parte do grupinho, né, dos quatro. Eu, o Edgar, o Paulo e a Genilda. A gente só andava E grudado. o Paulo e a Genilda casaram? Não. Ah, não. Não, eles não. Aí só ficou eu como casal, Você eu e e o o Edgar. É. Quantos anos já de casado, Cris? Nós fizemos esse ano 25 anos. A Sofia está estudando... A Sofia está estudando Direito. Meu Ela Deus. já está no 8º semestre, né? Está terminando agora. E tem o Thomas, ela tem 21 anos e o Thomas tem 14 anos. 14 anos. 14 anos. Thomas ainda não pensa no que fazer. Eu não acho, fala. ele não fala muito, né? Ele Ainda é mais cedo, né? ainda é cedo, né? Ele tem muita coisa ainda para É que passar. tem criança que já tem inclinação, já vê, É. quero ser médico, e pronto, ninguém troca. É, Né? mas eu acho que ele vai muito para a área tecnológica. Ele gosta muito de mexer, tem uma rapidez muito grande de mexer. Internet, celular, jogos, essas Essa coisas. meninada já nasceu plugada, né? Numa outra estação, né? É. Nós tivemos que aprender a lidar, porque a Cris é bem mais nova que eu, mas também mexeu na máquina de escrever, que eu sei. Sim. Eu tenho uma foto, né, de quando eu comecei no primeiro jornal em Ferraz, que era o jornal do município, da Lourdinha, era a máquina de escrever. Logo depois veio os computadores, né? Aí eu já fui para o Diário de Suzano. Você passou pelo Diário de Suzano, ficou lá Passei quanto pelo tempo? Diário de Suzano. Pô. Eu passei 1 ano, fiquei 1 ano. Aí eu saí de lá, fui para o Diário do Grande ABC. Aí eu voltei, porque estava muito cansativo. Saí daqui, eu voltava de madrugada, de Santo André, pegava a estrada do Iguatemi e era muito complicado. E o Edgar, naquela época, a gente já namorava, ele ficava muito preocupado comigo, porque eu saía de madrugada. E aí ele saía do jornal e ele ia para lá. E aí ele ficava me esperando no meu carro, que eu colocava no estacionamento, e dormia. Meu E Deus. ficava me esperando. Aí eu saía 2 horas, 3 horas da manhã, porque não tinha horário para sair. E aí a gente voltava, deixava ele em Olha casa que e é o voltava. amor, hein? É. Não é? Mas aí você começa a perceber também, né, que você, trabalhando muito longe de onde você mora, você começa a comprometer muita gente, né? Minha mãe não dormia, meu irmão estava acordando, às vezes dia de sábado, porque de sexta para sábado a gente tinha o tal do pescoção, que a gente tinha que revisar toda a capa do jornal. E aí eu voltava muito tarde, já amanhecendo. E aí meu irmão caçula, ele acordava e falou assim, nossa, você já acordou? Eu falei, não, eu nem dormi. Tô chegando. Tô chegando ainda. Então, assim, é muito complicado. Aí você começa a pesar, você fala, não vale a pena. Não vale a Eu pena. vou ser jornalista na região onde eu moro mesmo. Eu acho bacana, uma ideia boa. Cris, de onde veio essa ideia de escrever um livro falando sobre a geração online?
Então, Gil, eu escrevi esse livro na pandemia, quando a gente ficou mais em casa. Editora Viseu. Editora Viseu. Com mais tempo para fazer. E jornalista adora fazer várias coisas. Sim. Eu já trabalhei em 2, em 3 empregos ao mesmo tempo. A gente sabe que você também já faz muita coisa e continua fazendo, né? Porque não para nunca. Não para. E na época eu estava no fechamento do jornal Mogi News, eu estava de casa fechando o jornal, tinha a página Maturidade, que eu fazia as matérias, eu escrevia. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou escrever um livro. E aí eu escrevi o livro, que é essa história aqui, né, Respeito é bom até na vida online. O título inicial era Respeito é bom e todo mundo gosta até na vida online, mas aí a gente abreviou um pouco para ficar mais sucinto, senão ia ficar muito grande, quase um lead. Aí eu escrevi. Eu falei assim, vou escrever um livro. Me deu na telha, assim, eu falei assim, eu vou escrever. Mas o tema foi por conta de quê? Você já presenciava? Não, foi um assunto assim, eu acho que assim, jornalista, é muito natural do jornalista ele escrever e ele gostar de escrever. Tanto é que a gente dá voz para várias vozes, né? E a gente divulga várias coisas de todo mundo, todos os dias. Mas assim, tem algumas coisas minhas, mas, por exemplo, eu sofri, digamos, bullying na escola, mas assim, não foi tão marcante para mim. Não foi isso que me suscitou escrever um livro sobre bullying. É que eu comecei a fazer umas pesquisas e eu falei assim, olha, não tem muitos livros sobre isso. Tem mais livros, assim, de psicólogos, psicanalistas, mas eles dão a roupagem deles. Deles, claro. Eu queria escrever uma história fictícia que eu contasse uma saga de uma pessoa e de como que ela venceu o bullying e o cyberbullying. Aí eu falei assim, vou começar, vou por esse tema. Eu acho que não existe quem não tenha sofrido bullying na escola, ou por ser magro, por ser gordo, por ser preto, por ser branco, por ser alto demais ou alta. Sim. Cabelo crespo, cabelo liso, orelha de abano, orelha assim. Não nariz grande, nariz pequeno. Não tem, Cris. É verdade. A meninada não perdoa. É claro que a gente dentro de casa procura corrigir. Né? Você, não fala da orelha da menina só porque ela é orelhuda. A gente sempre... Eu, pelo menos... É verdade. Não é? É verdade. Você não vai falar... porque aquela gorda... Não fala que a menina é gorda, que ela já... É assim que funciona. É assim, O pai tem essa função, né? E eu vejo que, assim, às vezes os pais não têm essa preocupação. E aqui vivo dizendo, os pais não têm essa preocupação. Eu acho que vale a pena, assim, separar, né? A gente brinca, no nosso dia a dia a gente brinca. E a gente tira sarro das pessoas. Sim. Às vezes a gente tira sarro, às vezes até sem a pessoa saber. E a gente verdade. apelida a pessoa. É enfim. verdade. Quando é grupo de trabalho, grupo de escola, isso é comum. Só que quando você faz de uma maneira sistemática, a pessoa não gosta e ela se sente colocada para baixo, aí que eu acho que entra o bullying mesmo, né? Porque... quando a pessoa fala, não quero mais, não achei graça, e você continua sistematicamente falando e brincando, né, com algo, geralmente, que a pessoa não gosta que seja exposto, aí é bullying, né? Eu falo aqui sempre que eu sofri muito bullying porque eu era magro. Hoje eu tenho uma saudade do bullying que você não tem noção, né? Porque fica para trás. E depois a gente também vai deixando de se preocupar com alguns temas. Com a opinião dos outros, né? Mas assim, esse tema para um adolescente que ele ainda está se firmando na sociedade, que ele ainda está encontrando o seu grupo, isso pode fazer a diferença no sentido de refletir negativamente para ele, né? Como é que é tratado o cyberbullying? Que eu não sei o que é isso. Então, o cyberbullying é igual ao bullying, só que o bullying é fisicamente. O cyberbullying, você usa as redes sociais, você usa o computador, você está atrás do computador para fazer as mesmas coisas que um bullying físico e presencial faz. Tem uma raiva. A pessoa se esconde, né? E quando vem na minha rede social, eu falo aqui sempre direto, se você vem na minha rede social falar mal de alguém, ou de mim, ou de alguém que eu gravei, que eu entrevistei, eu mando, né, a pessoa, depois eu excluo o comentário, que a rede social é minha, e bloqueio a pessoa.
Não Esse é que é o isso? problema, né, Gil? Porque, por exemplo, a gente hoje... todo mundo acha que pode tudo e que Não a internet pode. é terra sem lei. Mas, assim, acho que o respeito tem que prevalecer. O respeito por você ser uma... pode ter as suas ideias. Perfeito. Não precisa ser igual à minha. Mas eu preciso te respeitar. Sim. Né? E tem muitos casos aí, comentários, xingamentos, que as pessoas baixam realmente o nível. E agora, né? Não foi um intuito, mas, assim, quando eu escrevi o livro, não era. Desde o ano passado... A partir de janeiro de 2024, tanto o bullying como o cyberbullying, eles são crimes. Crimes, está previsto em lei. Tipificados no Código Penal Aí. e também com sanções no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ótimo, Então, acho excelente. hoje é crime. Então, assim, quanto mais a gente falar sobre esse assunto em escolas, em casa, quanto mais a gente vai desmistificando, as pessoas sabem que é um crime e aí elas sabem até o limite de onde Mas ir. você cita isso no livro? Não, eu não cito no livro, porque assim, é uma história de ficção. Tá. Então, na verdade, assim, eu só falo assim, olha, porque eu fiz uma pesquisa, como que você pode denunciar os casos de bullying? Você fala com o seu professor, a direção da escola, e tem alguns organismos aí que você pode denunciar. Mas agora é crime, né? Então, quem se sentir prejudicado, ele pode registrar um boletim de ocorrência. E a sua missão com esse livro é chegar às crianças de que faixa etária? Então, dos adolescentes. Adolescente. Eu tenho um Não deve filho ser adolescente, criança, né? Ele tem 14 anos. E aí eu acho que, assim, adolescente de 14 até 21 anos, a gente pode ainda falar que é... Por isso que eu classifiquei o livro, assim, infanto-juvenil, porque está naquela fase ali, né? Da pessoa ir para a escola, e a escola é um espaço de transformação, de sociabilidade. Então, é lá que tudo acontece. E tudo pode. Para o bem e para o mal. Tudo né? pode. E tudo pode, né? É esse o problema. A permissividade, né? Eu não acho que a escola é permissiva, não. Eu acho que... né? Esse termo acho é um problema, né? Mas, enfim. É que leva de dentro de casa isso para a escola, né? Esses dias a gente viu aí, cerca de um mês atrás, o professor chamou a atenção da menina porque ela estava usando o celular em sala de aula. Não sei se você viu essa notícia. O pai foi lá e bateu no professor. É uma coisa assim, né? O professor perdeu o respeito em sala E acha de aula, bonito isso? Que pai e que mãe que acha isso bonito? Ô Cris, que você dentro da... Eu que chegasse em casa, que naquela época levava recadinho no caderno, né? Você foi da época do recadinho no caderno também? Acho que ainda tem isso hoje. Ainda tem, Ainda tem isso hoje. Que levava um cacete em casa do meu pai e da minha mãe, entendeu? Eu apanhava, né? Então, existia um respeito pelo professor, né? Os pais respeitavam, né, Cris? É verdade. Hoje eu não sinto muito isso, não. Eu acho que, assim, depende muito, assim, do aluno, né? Do aluno, né? Se ele aprende isso em casa, se ele respeita os pais, mas já né? tem uns endemoniados aí que já vem de fábrica, sim. E se você não conserta isso para que respeite dentro da sala de aula... Não é na escola que vai Não é na escola que vai moldar aprender. a pessoa, né? Não molda, né? Online, essa vida online de que tudo pode, de não ter controle sobre o que os filhos estão vendo, é preciso ter. É preciso ter, e eu acho que é responsabilidade da escola, nesse caso específico que você está falando, responsabilidade do pai. Porque o pai precisa conhecer o seu filho, né, Gil? Sim. A gente tem uma vida que é corrida, mas mesmo assim, você precisa estar com o seu filho, bater na porta, entrar, saber o que ele está fazendo, onde que ele está nas redes sociais. Meu filho, por exemplo, ele se tranca muito no quarto, ele é adolescente. Mas é natural, né? Mas aí, assim, eu acho assim, é natural, mas assim, você não pode normalizar no sentido que, assim, ele fica o dia inteiro, sábado e domingo, trancado no quarto. Então, problema. assim, eu brigo muito com ele no sentido de não estou proibindo que você jogue e nem fique com os amigos, porque eles ficam online o tempo inteiro. Mas tem um momento para a gente almoçar juntos, que é o único momento que a gente consegue se reunir e para a gente conversar. Então, ele não pode ficar o tempo inteiro, né? Porque ele ainda está se formando.
Ele é um ser humano e se formando. E Tem se que ele... existir regras. Tem que existir regras e tem que existir principalmente o diálogo. O diálogo. A confiança, A né? confiança. Não é simples, né? Porque tem a revolta, tem o bate-boca da meninada aí que quer ficar online. Né? Eu acho até legal, porque na minha época de adolescente lá, eu acho que nem tinha, mas um pouquinho mais pra frente, o povo ia jogar. Não, na minha tinha também. Tinha os fliperamas da vida lá, que era diferente disso que se joga hoje. Uhum. Mas você tinha que ir numa casa para jogar fliperama. Depois já vieram uns outros joguinhos. Atari, em 1980. Você não sabe o que é Atari? Você jogou Atari? É. Então, é assim, que daí você já passou a ter em casa isso, né? E hoje está na palma da mão, na mão de todo mundo. Um tablet, um celular. Então, é preciso. Essa personagem central é masculina ou feminina? É masculino, é o Edmar, que aí é até uma brincadeira, né? O nome dele é Edmar e ele é conhecido como Ed. Aí é baseado, o Edmar... Minha avó chamava o Edgar, ela já é falecida, minha avó Didi chamava o Edgar de Edmar, quando ela não lembrava. Não acertava de jeito nenhum? Não, ela chamava Edmar, Edmar, vem aqui. A gente não sabia quem era o Edmar e depois a gente falou, não, é o Edgar. É. Então, assim, eu acabei nomeando o personagem central com o nome de Edmar, lembrando dela, né? Uma homenagem à sua avó. É, isso. E aí tem muitas coisas aqui, eu falo Salão Rosado, que é um antigo salão de festa... em Ferraz, né? Quem é de Ferraz conhece o Salão Rosado. Então, eu ia muito com a minha irmã, que na época, minha irmã mais velha, ela estava namorando, então era um ponto de encontro lá e ela me carregava junto. Mas a história, essa ficção, se passa em Ferraz? Não se passa em Ferraz. Mas eu acabo usando algumas coisinhas, né? Da memória. Algumas coisinhas da memória para compor, né? E não vamos dizer como é que conclui o livro aí, porque a gente quer que as pessoas leiam. E quem quiser ler o livro, compra por onde? Então, hoje eu recebi os 20 primeiros livros, né, numa caixa que veio pela editora. Que aí esses livros são para o autor. E aí ele já está à venda, o livro, na Amazon e também na Google Play e na Kobo. E eu vou fazer o lançamento, né? Quando? Eu pretendo fazer em Já tem janeiro. data? Em janeiro, porque nós estamos já no mês de novembro. E dezembro é muito atropelado, acho que para todo mundo. Tem festa. Dezembro não tem... é data para fazer isso. Aí eu falei assim, olha... Janeiro é bom porque não tem nada. Aí eu falei, vamos deixar para janeiro. Isso. Né? O importante é que, assim, eu já tô com o livro, já folhei o livro, já vi, todo mundo já viu... Então, o lançamento é... O Edgar leu antes da... Ele leu. Antes. Ele foi o que leu, ele, a Sofia e o Thomas. Ah, os três já leram? Os três já leram. Eu ia perguntar, o Thomas já leu? Mas eu falei, não vou perguntar se ele não leu. Vai causar uma discórdia aqui. Não, ele leu. Aí eu falei assim, e aí, gostou? Porque, assim, é uma história... É uma história clichê, assim, com final que eu não vou falar, então. mas assim, né? Tem um... A gente vai contando, eu vou contando a história dele, e aí ele entra pra escola, e lá tudo acontece. Aí tem uma história de superação, né? Mas eles já leram, sim. Aí, assim, depois, quem quiser já dá para comprar. E eu trouxe Amazon, o seu, esse daqui. É para mim esse? É para você. Obrigado. Depois eu vou assinar. Eu quero uma dedicatória. Ele tem 118 páginas, então, assim, quem gosta de ler... Eu passava a minha adolescência à tarde lendo bons né, a série Vagalume. Bons tempos. Que é um livro... Ele não é grosso e aí você acaba lendo e assim, eu pegava e lia muito. Então, foi nesse intuito. Não ser uma coisa muito complexa, né? Porque hoje a gente sabe que tem muita gente que não lê, né? Então, se você fizer um livro... A não ser que a história seja muito boa. Para quem gosta de ler. De interesse pessoal, o livro de interesse pessoal. Eu acho que, de repente, biografias... Se você fazer uma biografia de uma pessoa que tem uma história muito, muito complexa, aí sim, né? Mas eu falei assim, não, vou levar... O primeiro tem que ser sucinto, mais leve. Mais leve. Respeito é bom até na vida online. Você acha na Amazon, na Google... No Google Play e no Kobo. E... Com esse título, eu acho. Com esse título, acha. Colocar na busca do Google, ou no seu nome também acha? Cristina Gomes? Também acha. Também acha? Também acha. Então, quem tiver interessado...
Será que, assim, existe a possibilidade, não sabemos, de uma secretaria de educação de um município se interessar no livro e comprar o livro para a rede municipal? Não, não existe. Existe. Eu acho que assim, cabe aí o interesse das prefeituras, né? Por exemplo, eu trabalho na prefeitura de Ferraz, mas eu nem tive ainda tempo ainda de nem ver se há esse interesse. O que eu sei da minha parte é, de repente, quando eu fizer o lançamento, eu levar para a biblioteca municipal, onde muitas vezes a biblioteca José Andere Municipal foi onde eu fazia as minhas pesquisas. Em Ferraz? É em Ferraz, porque na época, né, a gente é de uma época que não tinha a presença da internet tão assim, né? Então, nem sabia que existia. Você ia fazer pesquisa, ia para a biblioteca. Eu passava a tarde toda lá fazendo. De boca calada, que se você desse um pio, a bibliotecária vinha e te chamava atenção. Então, aí eu acho importante, entendeu? Lá onde eu, tantas vezes eu fui para fazer minha pesquisa, eu deixar um livro lá. Bacana. Mas eu acho que até na Secretaria do Estado, não sei se você já tinha pensado nisso ou não, mas de repente pode se tornar aí um livro adotado pela Secretaria do Estado, porque as escolas estaduais, né, talvez nem tanto as municipais, mas as estaduais teriam interesse maior em ter esse livro para que inspirem crianças a tratar do assunto com outro olhar, não é isso? Sim, exatamente. E saber que esse assunto é sério, né? Como o bullying é sério, cyberbullying, como fake news é sério, como tantas outras coisas que vêm acontecendo. As pessoas não né? levam muito a sério isso, mas é sério. Cris, você toma remédio? Não toma remédio? Eu tomo um remédio que é para... Não precisa falar para que é. Vitamina você toma? Eu tomo. Sicredi está presenteando você. Ó, aqui tem uns compartimentos de segunda, terça, quarta. Nossa, bem prático. Tá certo? E aqui você enche de água. E daí isso aqui, se de repente não cabe na bolsa a garrafa, você tira, você leva só isso daqui, se a bolsa é menor. Opa! Mas o ideal é que ande com a garrafa e com a água, para não dizer que esqueceu do remédio. É um carinho. Aí não dá para esquecer nunca mais. Obrigada, viu, Gil? Obrigada, Sicredi. Olha que bacana. Eu achei bacana. Nossa, muito Quem que legal. toma mais remédio, você ou Edgar? Não, o Edgar, ele toma mais para labirintite, mas só quando ataca. Porque quando ataca a labirintite... Eu não gosto muito de tomar, assim, mas muito gosta, remédio, eu também não gosto, mas tem que tomar. Tem um que eu tenho que tomar todos os dias. Tem remédio que você tem que tomar, porque senão, né? A gente vai passando depois da puberdade, da adolescência, vão chegando os remédios. A ideia é não tomar remédio, mas enfim, é muito difícil, né? Tem uma porção lá que eu tomo, mas não tem essa garrafinha ainda que eu vou querer. Cris, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? O arroba dela é Cristina do Instagram, Cristina Gomes Jornalista do Instagram. E os livros ela já falou onde você encontra, além da Amazon. Gil, o pessoal vem me perguntando, né? Você fez o primeiro livro, que é também, assim, além da questão de ser jornalista, de gostar de escrever, né? Porque a gente escreve todos os dias, mas a gente escreve um estilo de texto diferente. Que é informativo. Esse é algo que você cria do zero... com coisas que você passou, com pessoas que de repente você resgata lá e fala assim, olha, acho que esse dá um bom personagem. Então, assim, eu pretendo escrever de repente outros, eu gostei Já pensa? eu penso sim. Eu acho que é bom a gente sempre sonhar, né? E esse livro trata-se também de uma superação, porque eu escrevi e engavetei. Eu escrevi na pandemia e engavetei. Falei, deixa aí, depois eu vou ver. Aí depois você fala assim, eu falei assim, mas acho que a história não vai, é boa. As pessoas não vão gostar. A gente já julga. Às vezes, eu falei assim, não vai gostar, porque tá muito assim, não sei o quê. Aí dei pro Edgar ler, aí o Edgar falou assim, publica. Aí eu mandei pra editora. Aí a editora falou assim, é viável comercialmente, você quer publicar? A primeira que você mandou falou isso? Aí eu falei assim, eu vou publicar. Aí ficou a editora atrás de mim aí anos, né? Aí, esse ano eu falei assim, não, eu vou colocar em prática, porque eu acho que um sonho você não pode engavetar. Você tem que tirar do modo soneca e colocar para acontecer, porque você vai melhorando no processo. Né? Bem isso mesmo, a gente tem que acreditar. Cris, obrigado, viu? Sucesso para você. Obrigada, viu? Espero estar lá no lançamento do seu livro. Aí eu já me convidando para o lançamento. Claro que vai estar, com toda certeza. Né? Porque assim, conheço a história de vida dele já de longos anos, né? Que o Edgar está no Diário de Suzano e você também passou por lá. Eu continuo lá no Diário de Suzano também, né? Então eu fico feliz em ver esse crescimento
e isso tudo chegando de novidade. E aí, gente, aí, Gil, eu falando da questão do bullying, do cyberbullying, saiu o Anuário Brasileiro de Segurança com os dados de violência no país. E aí, pela primeira vez, foi incluído o bullying e o cyberbullying nesse anuário. Então, a gente tem aqui, eu até trouxe aqui a minha colinha, falando que foram 2.543 boletins de ocorrência de bullying e 452 de cyberbullying registrados em todo o país no ano passado. 2024. Que foi 2024, que foi incluído no Código Penal, né, como crime, né? Até pouco é isso. Até pouco. E a partir de agora, a tendência é só aumentar, aumentar, né? porque daí a gente tá sabendo, as pessoas estão sabendo, tem que denunciar e tacar o pau. Não é isso? Obrigado, viu, Cris? Obrigada, viu, Sucesso Gil? para você. Tchau, Obrigada tchau, pessoal. mesmo, gente.